Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu já vou me apresentando para a gente começar esse bate-papo que hoje está maravilhoso. Eu sou a Alexandra Zanella, sou jornalista e empreendedora e é um prazer dividir esse momento com vocês. Preparados para mais um episódio do Plano de Voo? Hoje o nosso podcast, como eu já adiantei, ele é bem especial. Vamos conhecer a Niuorquina e a sua história que inspira. A Niuorquina, gente, como o nome já adianta, é uma empresa que trabalha com roteiros personalizados para Nova York, nos Estados Unidos, e que foi duramente impactada pela pandemia, assim como outros muitos negócios. Mas vamos receber a Patrícia Tucci, que comanda a Niuorquina. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Patrícia! Olá, queria agradecer primeiro o Sebrae pela essa oportunidade, fico muito contente com o convite. Então, sou a Paty, estou morando aqui em Nova York e falo daqui de Nova York mesmo. Vou contar então um pouquinho sobre o meu negócio. E eu já aproveito para chamar a Amanda Paim. Ela que é coordenadora de projetos de turismo do Sebrae RS e vai comandar o bate-papo hoje com a Patrícia. Amanda, bem-vinda ao Plano de Voo. Olá, e Paty, mais uma vez, super obrigada por fazer isso junto, estou bem animada, curtindo muito o teu conteúdo, a tua forma de produzir, de falar de viagem, muito legal. Antes de eu passar a bola completamente para Amanda e para Patrícia, deixa eu contar um pouquinho para você sobre o nosso plano de voo. O podcast Plano de Voo ele é todo pensado para ajudar o empreendedor a resolver aqueles entraves que aparecem no dia a dia, além de trazer histórias que inspiram, como a de hoje, da Niuorquina. E em todos os episódios nós contaremos com os especialistas do Sebrae. E infelizmente a pandemia atingiu forte quase todas as áreas. Quando a gente fala de turismo e viagens, este impacto é gigante, né, gente? Olhem só esses números que a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo trouxe. Ela estima que somente as agências perderam 2/3 do faturamento em 2020. Lá em 2019, foram 15 bilhões de reais movimentados pelo setor das agências. Em 2020, esse número baixou para apenas 4 bilhões de reais. E ainda, né, gente, tem o impacto das demissões. Uma estimativa indica que pelo menos 2.700.000 vagas de emprego foram cortadas no ano passado. É muita gente. Se a gente considerar todo o setor do turismo, que vai muito além das agências operadoras, a perda, gente, pode chegar a 290 bilhões de reais, calculado de março de 2020 a fevereiro desse ano. Esses dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que não podemos negar é que o momento é difícil para todo mundo e para os empreendedores também. Muitos negócios, desde que a pandemia apareceu em março de 2020, precisaram se reinventar para seguir funcionando. E é por isso que hoje vamos ouvir a história da Niuorquina, uma dessas empresas que precisou se reinventar para manter o negócio funcionando. Patrícia, é um prazer te receber aqui e eu já começo perguntando: quando a pandemia chegou de vez lá no ano passado, qual foi o primeiro sentimento que veio à tua cabeça e qual foi a tua primeira ação efetiva? Comecei o Niuorquina em 2014, né, para começar a dar dicas sobre roteiros personalizados, e foi um trabalho que foi bem diferente mesmo. Eu fui uma das primeiras assim a fazer um negócio completamente digital, que é algo que atualmente o pessoal na pandemia, quem não estava no digital entrou para o digital, então desde 2014 no digital. Enfim, ele estava indo muito bem. O Niuorquina, ele começou devagarzinho, né, em 2014, que eu comecei através do Instagram. Teve um processo do pessoal estar se acostumando a confiar no trabalho, confiar quem é essa menina no Instagram, como é que eu vou saber, como é que eu vou contratar uma pessoa lá em Nova York e saber que vai dar tudo certo. Então foi um trabalho que foi devagarzinho, com boca a boca, com o crescimento do Instagram, com a confiança das pessoas no negócio digital. Eles começaram a me contratar mais e acreditar mais no meu produto, e, enfim. Então, em março de 2020, a gente estava indo muito bem, os negócios estavam indo muito bem, eu tinha as minhas metas, eu estava
com planos de dobrar o meu rendimento de roteiros. Eu estava seguindo esse propósito, o turismo estava indo de vento em popa aqui em Nova York, e aí a gente começou a escutar um pouco sobre a pandemia, mas na China, eu ficava acompanhando o pessoal lá na China, preocupada. Meu marido, ele tinha negócios com a China, então eu estava mais avançada, já estava mais ou menos prevendo o que ia mais ou menos acontecer. E em março, já entrei em março trabalhando, mas meio receosa. Então eu fazia tours, o meu último tour foi dia 9 de março. E no dia que eu fiz esse tour, ainda não foi anunciado que a cidade estava fechada para turismo, né? Em 11 de março, eles resolveram fechar tudo, começar a cancelar voo, o pessoal começou a se desesperar, então o desespero aconteceu no dia 11. No dia 9, que foi o meu último tour, eu já estava sentindo um clima estranho no ar. Eu peguei o metrô com máscara, eu fui a primeira pessoa a usar máscara no metrô, as pessoas estavam me olhando como se eu fosse um ET. E eu falei assim, olha, eu não sei nem quando que eles vão fechar a cidade, mas esse vai ser meu último tour, eu não vou voltar a fazer até eu me sentir segura. Então, eu já estava me sentindo bem segura, apesar do fato de que dia 11 foi oficial que eles fecharam tudo por aqui. E até essa data, Patrícia, que tinha essa normalidade, né? O Newyorkina conseguiu ser um negócio digital, como tu falaste, né? Já nasceu digital. E qual era o volume de clientes que tu recebia? Qual era o volume de trabalho que tu vinha fazendo? Quantos tours por dia? Como tu te organizava, assim, grupos, né? De quantas pessoas? Quantos agendamentos tu tinha previsto? Em 2020 eu tinha, em média, uns 4 grupos de roteiro personalizado por semana, e eu estava tendo tour semanal, então eu faço um tour semanal em grupo, até 20 pessoas. Em março ele começou a cair um pouquinho, né? As pessoas começaram a cancelar um pouquinho as viagens entrando em março, mas mesmo assim, meu grupo do dia 9 tinha 10 pessoas. E, além disso, eu fazia 1 ou 2 vezes por semana tours privados. Aí chegou a pandemia atropelando todo mundo, né? E qual foi a tua reação, né? O que tu fez primeiro a partir do momento que teve os teus agendamentos cancelados, né? Tu conseguiu remarcar, houveram muitos cancelamentos, e o que tu fez nesse período que parou o turismo? Demais, tiveram muitos cancelamentos e existiu muito, foi um período muito atordoante também, porque estava todo mundo que tinha agendamentos comigo no futuro também, ou eu agendo roteiros, eu tenho roteiros com 6 meses de antecedência, então todo o pessoal que tinha me contratado estava muito ansioso, me mandando muitas mensagens, sem contar que quem não é cliente também, eu tenho um Instagram com um número grande de seguidores, então mesmo quem não tinha me contratado, estava me mandando muita mensagem por inbox, né, perguntando, o que vai acontecer? Será que eu cancelo? Será que eu não cancelo? Quando será que vai voltar? Eu tenho viagem marcada para junho, será que vai ficar bom? Então, primeiras semanas elas foram bem complicadas, eu tive que lidar também com os meus fornecedores, então tinha shows da Broadway, passes de atração, que eram empresas que também eu não tinha como reembolsar se eles não me reembolsassem, então eu tinha que lidar com todos os fornecedores, negociar com eles, ver com eles como eles iam fazer a questão do reembolso, e acalmar os clientes e falar, olha, estou falando com... Sempre deixar bem claro, comuniquei bem claro com os meus clientes, olha, estou falando com tal empresa, eu sei que você tem esse agendamento, estou negociando o reembolso e vai acontecer. Os shows da Broadway, eles demoraram bastante tempo para serem reembolsados, só que eles foram 100% reembolsados. Mas era um valor alto, né? Então o pessoal pagou $400, $500 em shows, eles queriam esse reembolso na hora. Então, eu tinha que realmente falar, olha, eles estão reembolsando, tenha paciência, eles têm que lidar com milhares de reembolsos, e eles estão indo devagarzinho, mas está todo mundo sendo reembolsado. Então, eles acabaram, no final, dando tudo certo, mas eu tive que também ter esse negócio de acalmar o coração dos clientes. Meus tours, eu ofereci, tours e roteiros, eu ofereci ou crédito ou reembolso.
Então, deixei o cliente optando pelo que eles quiseram fazer. Tour, a maioria foi cancelado. Roteiros, como eu já tinha feito metade do caminho e já estava trabalhando, né, um serviço que você já está trabalhando, já está fazendo as pesquisas para o cliente, então já tinham coisas mais encaminhadas, a maior parte dos meus clientes resolveu não cancelar e deixar um crédito em aberto. Então, eu tenho créditos em aberto com muitos clientes de roteiros e eu decidi também para todo mundo que confiou nisso e me deu o voto de confiança de não cancelar os roteiros, eu vou estar dando uma assessoria extra via telefone como um bônus de agradecimento. Eu sou muito grata a todos esses clientes que continuaram aqui comigo. Esse é um ponto muito bacana, né? Das empresas criarem laços mais fortes com seus clientes, né? E quem entendeu que essa oportunidade de mostrar credibilidade, de mostrar confiança, conseguiu fortalecer esses laços, né? E o teu relato comprova isso. Importante dizer que a Patrícia, ela trabalha principalmente para atender público brasileiro em Nova York, né? Então, o conteúdo dela, a comunicação dela é pensando para público brasileiro, fazendo os pacotes personalizados, né, as viagens personalizadas e oferecendo todo um assessoramento para essas viagens e também os passeios guiados, né, Paty? Paty, esse tempo que parou, como que tu usou esse tempo que parou? Tu conseguiu mudar, tu mudou teu negócio, repensou? Como que foi esse tempo do mercado parado para ti e para o teu negócio? Bom, no começo eu fiquei bem preocupada. Eu estava muito preocupada. Primeiro mês eu estava realmente trabalhando muito para estar falando com todos os clientes, reembolsando, vendo as soluções de cada um deles. Então, foi um período que eu estava ocupada. E aí, depois disso, começou então a ter um período meio parado mesmo, em que eu fiquei bem preocupada, mas ao mesmo tempo bem otimista. Eu estava imaginando que isso ia durar uns 2, 3 meses. Eu não pensei que ia durar tanto tempo assim. E aí eu comecei a pensar o seguinte: bom, deixa eu entrar um pouquinho aqui ficar mais conectada nas redes sociais. Eu usei o meu Instagram como uma maneira de estar passando as informações do que estava acontecendo e também uma maneira de eu ter uma motivação para todo dia estar acordando com um sorriso no rosto. Então, eu me arrumava, me maquiava, eu estava querendo inspirar as pessoas a fazerem isso, fazer a receita. Então, comecei a mudar um pouquinho as coisas, meio pensando como é que eu consigo motivar o pessoal a não cair em depressão e coisas do gênero, e ao mesmo tempo passando informações e tal. E aí, nisso, eu comecei a pensar, bom, o que eu posso fazer para o Nhourquina? Eu tô vendo que agora as coisas vão mudar um pouco, comecei a ver as tendências, comecei a acompanhar muitos Instagrams de brasileiros na China, para ver como é que estavam acontecendo as coisas lá, eles estavam na nossa frente, né? Então eu queria ver como é que eles estavam lidando com essa situação, e eu vi que algumas pessoas já estavam mais ou menos passeando um pouco, como é que era esse tipo de passeio, como é que elas faziam, então já tinha mais ou menos uma noção do que seria um passeio com distanciamento social, né, um novo normal para o turismo. E aí eu resolvi ir atrás de tipos de tours que eu poderia estar fazendo durante a pandemia. Eram coisas que eu não tinha tempo para fazer, eu estava sempre muito ocupada no meu trabalho, então assim, agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para fazer algumas coisas que eu já pensava em fazer. Então, uma coisa que eu sempre quis fazer era um áudio tour através de aplicativo. Então, eu comecei a ir atrás disso, eu criei um áudio tour, isso demorou alguns meses. Eu me juntei com outras pessoas também, com outras guias turísticas de outros países, a gente fez um grupo de WhatsApp, a gente começou a fazer posts colaborativos no Instagram, foi uma rede de apoio também, a gente ficava uma dando dica para outra, ajuda para outra, o que a gente vai postar no Instagram, ou como que está acontecendo, o que está acontecendo por aí, o que está acontecendo em Londres, o que está acontecendo no Chile. Então a gente começou a também trabalhar juntas nesse sentido.
E eu fui seguindo, então, esse caminho de fazer os tours mais com distanciamento social, imaginando que em junho as coisas iam melhorar. O que foi mais importante para o teu negócio durante esse tempo da pandemia? Teu negócio, apesar de ter parado, aonde que ele avançou, onde ele pôde ter melhorias? Então, eu fiz, como eu tinha falado, eu tinha feito aquele áudio tour, e imaginando que em junho as coisas iam melhorar, e também eu comprei uma série de aparelhinhos para fazer o tour presencial com distanciamento. Então, eu comprei uns aparelhinhos com microfone, e todo mundo tinha um fone de ouvido, então era para ser tanto autoguiado como presencial. Como o meu mercado é 95% de brasileiros que estão no Brasil e as fronteiras estavam fechadas, apesar de eu ter feito criado essas duas alternativas para continuar trabalhando com tours, ela não deu muito certo naquele momento, porque o turismo interno não aconteceu, não tive muita demanda de brasileiros morando em Nova York interessados em fazer o tour comigo. Então eu aproveitei e dei uma descansada por uns 2 meses. Em julho eu tirei mesmo férias, fiquei com as minhas crianças e ficava por aqui na praia. Enfim, eu dei uma descansada, uma relaxada, comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer agora, né? As fronteiras não abriram e os meus planos não deram certo. Então, qual que é o próximo passo? Porque terminar a Uniorquina, ir para algum outro setor, trabalhar com outra coisa, não estava nos meus planos. É o que eu amo fazer e eu sabia que ia ser uma coisa temporária. Então, eu comecei em setembro a reestruturar a empresa. Então, eu comecei a ver tudo que eu precisava melhorar na empresa e no Instagram também e mudar. E uma coisa que eu queria muito fazer era escalar meu negócio. Eu queria também... O Instagram, ele tem um crescimento, uma porcentagem de crescimento todo mês, e ele deu uma queda, então eu queria também reerguer o meu Instagram. Então, meu primeiro passo foi entrar num curso de marketing digital, de estratégia digital, e era a primeira vez que eu fazia um curso assim online, e eram aqueles cursos de plataforma no Hotmart, em que você tem os vídeos e material de apoio, e foi algo que começou a me motivar muito, e algo que era para melhorar meu Instagram, o que melhorou muito, né? Ele ajudou muito com o meu Instagram, eu voltei a ter meu nível de crescimento ao que estava pré-pandemia de Instagram, então isso foi muito bom. Eu encontrei uma maneira de continuar falando de turismo e as pessoas continuarem interessadas no que eu tenho para falar, mesmo com o turismo fechado, que era um questionamento que eu tinha: como é que eu vou falar de turismo se as fronteiras estão fechadas? Então, eu encontrei uma maneira de falar de turismo, de planejamentos de viagens, através do Instagram, de dicas para o pessoal já continuar sonhando, para o pessoal continuar motivado a isso. E aí eu comecei a pensar, bom, agora eu tenho toda essa vontade, essa demanda reprimida, e aí o que vai acontecer quando as fronteiras abrirem? Eu estou preparada para o boom do turismo que eu imagino que vai ter quando as fronteiras abrirem? Então aí eu comecei a pensar, bom, o que eu devo fazer na minha empresa para conseguir atender todo mundo? Porque o roteiro personalizado, ele é um trabalho muito artesanal, ele demora muitos meses, eu fico muito tempo trabalhando neles. E o tour, sim, o tour em grupo, ele já é por si um trabalho que já está escalado. Agora, os roteiros personalizados, eles precisavam ser escalados, eu precisava mudar a estrutura da minha empresa. Então, eu comecei a reestruturar todos os processos, como é que eu faço os questionários. Eu comecei a colocar tudo em planilhas, tipo Notion, eu uso Notion para deixar tudo meio estruturado. Para quê? Para, se eu começar a contratar pessoas, eu já tenho a estrutura do meu negócio pronta e eu só compartilho as planilhas com eles e a gente consegue controlar mais as coisas. Porque a minha empresa, no momento, é só minha, só eu trabalho nela. Então, eu tenho a intenção de escalar, de trazer mais gente trabalhando para mim. E eu também estruturei um curso. Eu gostei tanto do curso de estratégia digital que eu estruturei o meu próprio curso de planejamento de viagem. E esse curso, ele
demorou bastante tempo para ser produzido, porque uma coisa começou a puxar a outra. Então, se eu tenho curso, eu preciso fazer uma página de vendas, na página de vendas eu preciso aprender sobre o WordPress, aí se eu preciso aprender sobre o WordPress, eu preciso aprender sobre como que eu vou fazer aqueles e-mails, mandar e-mail em massa. Então, todo dia eu comecei a estudar, a entrar no YouTube, eu fazer mais cursos, e uma coisa começou a puxar a outra para eu aprender do zero a reestruturar tudo isso. Então, no final das contas, eu aprendi em 6 meses, eu diria que 6 meses, porque eu fiquei até junho, julho, sem parada, assim, não parada no sentido, eu estava fazendo outras coisas, mas aí realmente eu diria que a partir de setembro, outubro, que eu realmente comecei a pensar mais estrategicamente na reestruturação do meu negócio, e foi bem intenso, que eu não teria tempo para fazer isso se eu continuasse trabalhando no Newyorkina, todo dia ocupada, fazendo o que eu estava fazendo. Legal, isso é muito bacana, esse ponto, né, de os empreendedores que souberam usar essa parada para melhorar seu negócio, realmente voltam muito mais atentos, né, mais ágeis, mais modernos, né, para trabalhar com os seus clientes. Paty, fala aí pra gente, nesse mundo que as pessoas consomem turismo de tantas formas, né, e pesquisam e tem tanta informação, qual é a vantagem de um tour personalizado? Hoje em dia, a tendência, né, de muitas das pessoas é não buscar as agências, não buscar esse atendimento diferenciado, e eu queria que tu falasse aí do roteiro personalizado, quais são as vantagens de quem busca esse serviço. Roteiro personalizado, eu sinto que as pessoas, elas cada vez mais estão começando a compreender a importância de um roteiro personalizado. Então, o que eu sentia quando vinham os turistas para Nova York? Eu sentia que sempre tinha aqueles lugares, né, que os lugares que você tem que ir aqui, você tem que ir ali, você tem que ir no Empire State Building, você vai ter que ir na Quinta Avenida, você vai no Central Park, você vai na Times Square. Nada errado com isso. Eu acho que todo turista tem que ir na Times Square, na Quinta Avenida, no Empire State Building. Mas eu sentia que muita gente acabava não explorando tudo que a cidade tinha para explorar. E eu sentia também que muita gente recebia muitas dicas. Então, por exemplo, estou indo para Nova York. Então, eu acho que Nova York, principalmente Nova York, é um destino que muita gente gosta de dar os pitacos, das dicas, né? Então, você vai para Nova York, você tem que ir nesse lugar, você tem que ir naquele lugar, aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar é incrível. Só que o que acontece? Cada pessoa tem um gosto diferente e ela tem um bolso diferente. Então, às vezes, uma pessoa gosta muito de economizar com acomodação, eu durmo em qualquer lugar, durmo em qualquer hotel, mas eu faço questão de comer no melhor restaurante da cidade. E às vezes essa pessoa que faz questão de comer no melhor restaurante da cidade, ela vai dar a dica para uma pessoa que curte mais gastar com um show da Broadway, mas nem tanto com alimentação. E aí você vai no restaurante que a pessoa deu a dica, e aí você vai gastar muito mais do que você estava esperando gastar, e você vai ficar frustrado. Então, o roteiro personalizado é uma maneira de você estar explorando um destino otimizado. Você vai estar gastando no que você quer gastar, você vai estar indo onde você quer ir, você vai estar não vai perder tempo em lugares que você não tem interesse. Então, no final das contas, um roteiro personalizado, ele economiza muito, muito para você, tanto tempo como dinheiro, porque você está fazendo realmente uma viagem de acordo com seus interesses. Eu acho que com a pandemia, as agências de turismo, elas estão começando a valorizar esse tipo de serviço de roteiro personalizado. Eu acho que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, com a internet, com os portais da internet, você conseguir uma pessoa física entrar num portal e começar, eu consigo comprar minha passagem sozinha, eu consigo ir no Instagram e pegar as dicas sozinha, a pessoa ela começa a ter, o turista, né? A falsa impressão de que tá tudo na internet, eu consigo fazer tudo sozinho.
E eu acho que com a pandemia, quando começou a ter todos os problemas, e aí as pessoas perceberam, agora eu não consigo cancelar isso, eu não consigo fazer aquilo, como é que eu faço aquilo? Eu acho que eles começaram a perceber a importância da agência de turismo para estar dando essa assessoria, né? E aí eu acho que também a agência de turismo começou a perceber também o que eu posso fazer para me diferenciar e falar, o que eu posso oferecer para o cliente, que eu não sou só um vendedor de passagem, que eu não sou só um vendedor de hotel, que eu não sou só um solucionador de problemas, né? Eu também posso oferecer outras coisas. Então, o agente de turismo, uma agência de viagens, começou também a se educar nesse aspecto de roteiros personalizados, experiências, tours guiados. Então, acho que foi meio que uma revolução no turismo, porque o pessoal ficou parado e começou a perceber esse tipo de coisa também. Para encerrar a conversa, eu queria pedir para a Patrícia falar o que ela observou que deu certo na retomada do turismo, o que foram as boas práticas que foram adotadas e que pode inspirar a volta do turismo no Brasil. Bom, eu sinto que a cidade de Nova York, ela levou um baque muito grande, né? Ela foi o epicentro da pandemia no começo, em março de 2020, e todo mundo aqui ficou muito nervoso, muito receoso, não saía na rua, diferente de alguns outros estados americanos, né? A Flórida nunca teve esse impacto tão grande, a gente foi muito impactado, a gente é uma cidade muito densa, muita gente usa transporte público, então espalhou assim como um fogo. E o que acontece é que eu sabia que Nova York ela dependia do turismo, mas eu não entendia a proporção desse impacto, né, de tanto tempo sem turismo. Então, como até foi falado no começo, na introdução do podcast, né, são bilhões que foi perdido, não só agências de turismo ou companhias aéreas, mas tudo, restaurantes, shows da Broadway, artistas, hotéis, lojas, né, varejo, tudo foi impactado com a pandemia. Então, eu senti que Nova York correu muito atrás disso, investiu muito na campanha de vacinação. No começo, quando começaram a vacinar a população, eles falaram que em julho todo mundo ia estar vacinado. Isso foi bem adiantado. A vacinação ela começou assim devagarzinho, e de repente em um mês começou a liberar geral. Então começou a ficar uma coisa muito. Eles começaram realmente a investir pesado nisso para trazer a normalidade o mais rápido possível para a cidade de Nova York. Muito está sendo investido para o turismo. Em junho, na verdade, 1º de junho, já falaram que eles vão estar trazendo uma campanha de marketing milionária aqui para Nova York, para incentivar a volta do turismo. Também teve essa questão da vacinação, né, o incentivo à vacinação para os turistas, que começou com o governador, com o prefeito, e começou com o prefeito e depois o governador aprovou em uma semana. Ainda não estão vacinando os turistas por aqui, muita gente está me perguntando isso, quer dizer, foi aprovado, vai acontecer, vão estar nos pontos turísticos, mas ainda não começou, mas deve começar em breve, né? Então no momento dessa gravação ainda não tinha começado, não sei quando, às vezes as pessoas, quando elas escutarem esse podcast, pode ser que as coisas já mudaram, tudo muda muito rápido. Mas o que eu queria dizer é que, então, com a vacinação, voltou os restaurantes não podiam, eram 20% da capacidade, começaram a abrir tudo fora, você tinha que comer fora. Agora os restaurantes já estão com 100% da capacidade, os museus também, eles estão aumentando a capacidade deles, estádios, shows. Tá tudo voltando devagarzinho, as pessoas ainda estão meio receosas, mas cada semana que passa eu tenho um maior sentimento de volta à normalidade. Então, eu acho que dentro de algumas semanas eu vou estar me sentindo completamente normal na rua, e isso é muito motivador. Olha, ouvindo a Patrícia, deu uma vontade de viajar, gente, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho.
Muito obrigada, Amanda e Patrícia, por este bate-papo. Eu adorei e adorei as dicas de Nova York, obviamente. Foi um ótimo papo. Obrigada, Patrícia, pela tua disponibilidade de compartilhar com a gente o Newyorkina, né? O que tu fez, o que tu viveu, como que está sendo a retomada do turismo em Nova York e como que tu usou esse tempo para melhorar teu negócio. Então, sucesso a todos, que desejamos aí que todo o turismo volte a crescer novamente e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pela oportunidade, adorei o papo e espero que tudo volte à normalidade, que a gente volte rapidinho para Nova York e todo mundo se vacine e fique saudável por aí. Este foi mais um podcast Plano de Voo do Sebrae RS. No episódio Histórias que Inspiram, ouvimos a experiência de Patrícia Tucci da Newyorkina no enfrentamento à pandemia no setor do turismo. E para você que está nos ouvindo, fica o convite para nos acompanhar nos próximos episódios do Plano de Voo e também nas nossas redes sociais. Um obrigada gigante e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.